Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aprendendo Nutrição. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem deseja compreender melhor o papel da universidade e da sociedade na construção de um futuro sustentável. O diagnóstico extensionista e sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Vamos entender como identificar situações problemas em comunidades, refletir sobre o eixo de atuação em educação e conscientização e descobrir como nossas ações podem contribuir para reduzir desigualdades e promover cidadania. Prepare seu papel e caneta, porque o episódio de hoje é uma verdadeira aula sobre transformação social. E eu diria que a gente vai desconstruir muita coisa hoje, viu? Olhar para a extensão universitária com uma lente bem mais crítica. Com certeza, porque a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje, analisando o material da AFIA, é justamente entender como tirar aquelas ideias maravilhosas do papel e, o mais importante, gerar um impacto real na comunidade, sabe? Usando a educação como a ferramenta central, né? E eu gosto muito da abordagem que o material traz, porque grandes mudanças globais, elas sempre começam, num chão muito específico. Com um olhar super minucioso para a realidade local, escutando quem pisa naquele chão todo dia. Falando em chão específico, imagina a seguinte situação. Uma equipe universitária passa um ano inteiro e gasta uma nota preta para construir um poço artesiano de última geração numa comunidade rural. Nossa, o clássico projeto Salvador da Pátria, que já chega pronto, né? Exato. Aí eles entregam o poço com festa, tiram foto, mas 6 meses depois a equipe volta lá e descobre que os moradores continuam andando quilômetros para buscar água no rio. Caramba! E por que isso? Simplesmente porque ninguém avisou para os pesquisadores que, naquela cultura local, a água que sai de canos de metal é considerada morta. É imprópria para o consumo, na visão deles. Pois é, e isso é o exemplo perfeito do maior perigo da extensão universitária, sabe? Que é a arrogância acadêmica. Total. A gente tem essa tendência histórica de olhar para uma comunidade e pensar que já sabe qual é a solução, antes mesmo de entender qual é o problema real. Beleza, vamos desvendar isso. Como é que a gente se aproxima dessa realidade de fato, sem ser invasivo, ou, sei lá, sem carregar os nossos próprios preconceitos na mala? Bom, o texto traz uma analogia muito direta e cirúrgica com a medicina. Imagina uma consulta clínica. Tipo um paciente chegando no consultório. Exatamente. O paciente entra mancando, com a mão na cabeça. Se o médico só olha para a cara dele e já prescreve um analgésico forte, ele pode mascarar um problema neurológico grave. Ah, claro. O médico tem que ouvir as queixas primeiro. Isso. Ele ouve, faz o exame físico, checa o histórico familiar, pede exame de sangue. E só depois de cruzar tudo isso, ele propõe um tratamento. Perfeito. E para um projeto comunitário, a lógica é idêntica. Chegar no território com uma receita pronta debaixo do braço é um erro metodológico primário. O famoso achismo, né? O diagnóstico extensionista atua justamente como esse exame clínico aprofundado. É o momento de coletar os dados, os quantitativos e qualitativos de primeira mão. Para entender quem é esse público, como eles vivem e o que eles de fato consideram um problema. Isso mesmo. E os autores, o Bracagioli Neto e o Gehlen, estabeleceram lá em 2018 4 princípios para garantir que essa coleta não seja só um monte de planilha inútil, sabe? O primeiro desses princípios, se não me engano, é a compreensão das diferentes percepções. Só que isso me soa um pouco abstrato. O que isso significa na prática, botando o pé no barro? Significa entender que a comunidade não é um bloco monolítico, sabe? Onde todo mundo pensa igual. Se a gente vai investigar a evasão escolar num bairro, a percepção do problema muda dependendo de quem está falando. O diretor da escola pode culpar a falta de interesse dos pais. Certo. E os pais podem dizer que é a falta de segurança na rua. Exato. E os adolescentes podem dizer que as aulas são chatas, completamente desconectadas da realidade deles. E qual deles está mentindo nessa história? Nenhum. Todas essas percepções juntas é que formam o problema real. Entendi. E isso engata direto no segundo princípio, que é a escuta da máxima diversidade possível de atores. O texto deixa bem claro que não é sobre quantidade, né? Não mesmo, é sobre variedade. Se você entrevistar 100 pais de alunos, você vai ter uma visão super distorcida. É melhor entrevistar 10 pais, 10 professores, 10 alunos
e até, sei lá, o dono da padaria da esquina. Com certeza. E aí a gente entra no terceiro princípio, a triangulação. A triangulação. Quando eu li isso, confesso que imaginei aqueles filmes de espionagem onde a galera tenta rastrear o sinal de um celular por satélite. O que é fascinante aqui é que o mecanismo é quase esse, só que aplicado a fenômenos sociais. A triangulação é um método de validação, sabe? A regra de ouro é nunca confiar numa única fonte de informação. Porque toda fonte carrega um viés, né? Aham. Então, para localizar o problema com precisão, a equipe cruza pelo menos 3 perspectivas. Tipo, junta o relato emocional dos moradores, os dados estatísticos da prefeitura. E as anotações visuais da própria equipe que está pesquisando. Exatamente. Quando essas 3 pontas apontam para o mesmo diagnóstico, aí a equipe tem segurança de que encontrou a raiz da situação. É tipo tentar descobrir quem começou uma briga de família. Se você perguntar só para adolescente, você ouve uma versão. Você tem que ouvir o adolescente, os pais e o vizinho que escutou a gritaria pelo muro. Boa analogia, onde as 3 histórias se sobrepõem, ali está a verdade. Legal. Mas aí, a gente chega no quarto princípio. E eu li e reli esse termo umas 3 vezes, que é a ignorância ótima. Isso soa até como uma ofensa num ambiente universitário sério. Como ignorância pode ser ótima para montar um projeto? 20. Nós? Tipo falta de esgoto, desemprego, dengue, violência doméstica e por aí vai. A equipe universitária não tem perna para resolver 20 crises de uma vez. De jeito nenhum. Nem recurso, nem tempo, nem expertise. Se tentarem abraçar o mundo, a galera sofre esgotamento, perde o foco e, no fim, o projeto fracassa em tudo. Tá, eu entendo a lógica de operação, mas fazendo o advogado do diabo aqui, não é doloroso olhar para uma comunidade que está sofrendo com esgoto a céu aberto e dizer, tipo, sinto muito, mas o nosso projeto é só sobre incentivo à leitura? Como que lida com a culpa? É uma tensão constante na extensão. Mas a ignorância ótima é a disciplina de focar naquilo que você realmente tem competência para transformar. É uma ignorância proposital em relação aos outros 19 problemas para que pelo menos aquele um seja resolvido com excelência. Entendi. Focar não é abandonar. Exato. É agir com responsabilidade técnica. Os outros problemas devem ser catalogados e virar demandas para o poder público depois. Saber que precisamos focar é excelente na teoria. Mas quando a equipe está lá, fisicamente no meio de uma praça com 50 pessoas relatando problemas diferentes, como que filtra esse ruído todo? Tem ferramenta para isso? Tem sim. O material lista uma verdadeira caixa de ferramentas metodológicas para estruturar essa escuta. Uma que eu acho fantástica é a linha do tempo analítica. Que serve para resgatar o histórico do local, né? Aliás, porque às vezes a comunidade carrega um trauma. Se existe uma resistência gigante a um projeto de saúde, a linha do tempo pode revelar que 10 anos atrás uma intervenção do governo ali foi desastrosa. Deixou o pessoal desconfiado. E isso, sem entender o passado, a gente não lê o presente. O texto também menciona entrevistas semi-estruturadas. Qual é a vantagem real disso comparado com um questionário normal, de múltipla escolha? O questionário fechado é ótimo para gerar número, tipo, quantas pessoas ganham salário mínimo? Mas ele é muito engessado. A entrevista semi-estruturada funciona como um roteiro flexível. A conversa respira, sabe? Então, se o morador começar a falar de um assunto inesperado, mas que parece importante, o pesquisador pode ir por esse caminho. Exatamente. Sem quebrar a formalidade do método. E antes de ir a campo, tem também o mergulho nas fontes bibliográficas oficiais, né? O exemplo da dengue no material é muito bom. Se a ideia é fazer campanha educativa sobre dengue, não dá para só ler um panfleto. Não mesmo. Tem que estudar o tema guarda-chuva, que é a saúde ambiental, ler as diretrizes do Ministério da Saúde, é a base teórica que impede o projeto de ser achismo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Tem uma ferramenta analista chamada Matriz Fofa, ou SWOT em inglês. Eu acho a Fofa brilhante porque ela não mapeia só a tragédia. Ela mapeia forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Esse é o grande diferencial. Historicamente, e de forma bem errada, as universidades olham para as periferias só pela lente da carência, sabe? O que falta, o que está quebrado. A Matriz Fofa obriga a gente a olhar para as potencialidades. Um bairro pode ter um problema de lixo, que é a fraqueza,
mas pode ter uma associação de moradores super unida, que é a força. O projeto usa essa força comunitária como motor. E como a gente pega todo esse calhamaço de dados, as entrevistas, a linha do tempo, a matriz fofa e transforma essa vontade toda num documento oficial? Através das perguntas estruturantes. É o esqueleto de qualquer intervenção. O projeto tem que responder de forma implacável. O que queremos fazer? Onde vai ser? Como faremos? Com quem a gente conta para parceria? E a principal, quanto vai custar, né? Sem dúvida. São essas 5 perguntas que separam uma vontade bonita de um plano executável. Dizer queremos erradicar a fome é uma intenção maravilhosa, claro. Mas dizer vamos capacitar 30 famílias de agricultura urbana por 6 meses com sementes da ONG X num custo de R$ 1.000. Aí sim a gente tem um projeto. É outra conversa. Então, pessoal, antes de entrarmos nos detalhes sobre como o diagnóstico extensionista ajuda a estruturar projetos de intervenção e como os ODS orientam nossas ações, um recado rápido. Se este conteúdo está ajudando você a compreender melhor a importância da saúde coletiva, da cidadania e da educação crítica, não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal garante que você receba sempre essas orientações para entender melhor as políticas públicas e o papel da sociedade na construção de um futuro sustentável. O seu apoio ajuda o YouTube a entender que informação de qualidade sobre extensão universitária e cidadania importa. Beleza? Então vamos retomar e falar sobre como conectar diagnóstico, educação e ODS. Retomando nosso raciocínio aqui, temos o diagnóstico na mão, escolhemos nossa ignorância ótima para não perder o foco e filtramos tudo pelas perguntas estruturantes. Mas como se dá a intervenção prática sem cair na armadilha de botar os moradores sentados e dar uma palestra chata de 2 horas? É o eixo central do material para evitar isso, é a educação e conscientização. E eles trazem uma citação do educador Carlos Brandão, lá de 2006, que eu acho essencial. Ele diz: ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola. Ou seja, as pessoas já estão aprendendo o tempo todo, né? Pois é. E se elas já aprendem sozinhas, qual é o papel da extensão da universidade nisso? Se conectarmos isso com a visão geral, o diferencial é o que o texto chama de intencionalidade pedagógica aliada à praxis. Praxis é uma daquelas palavras que a gente ouve toda hora na academia, mas que precisa de uma tradução para o dia a dia, sabe? É verdade. Praxis, sendo bem objetiva, é a união inseparável entre refletir e agir. Não basta fazer a comunidade refletir sobre a falta de saneamento se isso não gera uma atitude. E não adianta sair cavando buraco para esgoto sem que eles entendam por quê. Tem que fazer sentido para eles. A equipe não pode chegar lá como dona da razão. Tem que respeitar as crenças locais. É quebrar a hierarquia, né? Isso mesmo. E o material detalha como isso toma forma no mundo real, com opções muito criativas. Rodas de conversa, por exemplo. O legal da roda é justamente a geometria. Sentar em círculo elimina aquela posição do palco e da plateia. Todo mundo se olha no mesmo nível. É horizontal. Também pode ser uma exposição fotográfica montada pelos próprios moradores mostrando os problemas do bairro, ou uma peça de teatro sobre saúde. Os jogos educativos para crianças, né? O mecanismo por trás de todas essas ações é a educação popular e libertadora. O objetivo não é só entregar a informação mastigada, é instrumentalizar as pessoas para que elas consigam ler a própria realidade de forma crítica. Reconhecer os direitos delas como cidadãos. Exato. E se mobilizarem a partir disso. Só que, confesso que às vezes bate um certo ceticismo, sabe? A gente lê sobre essas ações tipo, uma horta comunitária, e parece algo tão minúsculo diante de, sei lá, do aquecimento global ou da extrema pobreza. Como que uma rodinha de conversa do interior se conecta com as grandes crises do planeta? Eu entendo essa sensação, mas é aí que entra o conceito de capilaridade. Pensa numa árvore gigante. O que mantém aquela árvore viva e em pé não é o tronco grosso, são as milhares de raízes microscópicas buscando água no solo, sabe? As ações locais são essas raízes. Justamente. E é por isso que o material vincula essas atividades aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, lá da Agenda 2030. Que foi criada por 193 países. Mas qual é a mecânica dessa ligação?
como o micro impacta o macro na prática. Imagina um projeto focado em letramento de mulheres adultas num bairro bem carente. Parece algo estritamente local, certo? Certo. Mas ao executar esse projeto, a equipe alimenta diretamente o ODS 4, que é a educação de qualidade, e o ODS 5, igualdade de gênero. É quando essas mulheres conseguem ler contratos de trabalho, ou até a bula do remédio, a família adoece menos, a renda melhora. E aí, a gente já está impactando o ODS 1, de erradicação da pobreza, e o ODS 3, de saúde e bem-estar. Então a ONU pode até fazer reunião em escritório chique lá em Nova York, mas quem executa o ODS na terra batida é o projeto de extensão. Associar o problema local ao ODS não é só para deixar o relatório bonito, é entender a engrenagem global. Precisamente. E para essa engrenagem girar sem travar, a intervenção precisa de planejamento. Todo projeto tem que respeitar um ciclo de vida rigoroso, dividido em 4 etapas: elaboração, estruturação, realização e encerramento. Vamos desmembrar isso aí. A elaboração é a fase do desenho, certo? É onde entra o diagnóstico que a gente conversou lá no começo, definir o alvo. Exato. Aí vem a estruturação, que é a montagem do exército, digamos assim. Conseguir os recursos, alinhar o cronograma, designar as tarefas. E a realização é colocar o pé no barro. É a roda de conversa acontecendo, o atrito com a realidade. A execução é sempre a parte que ganha os holofotes. Mas tem essa 4ª etapa onde a esmagadora maioria peca, que é o encerramento. Porque encerramento não é só terminar o dinheiro, fazer a mala e dar tchau, né? Isso levanta uma questão importante, porque há um custo social e emocional gigantesco. Verdade. Cria um vínculo com o lugar. Você mexe na dinâmica social, desperta expectativa nas pessoas. Tem um perigo real dos moradores se sentirem usados, como se fossem só ratos de laboratório que geraram dados para o artigo científico de alguém, e depois foram esquecidos lá. Esse é o pior cenário possível. O encerramento precisa de tanta energia quanto a elaboração. É a hora de comparar os resultados com o diagnóstico inicial. A gente entregou o que prometeu e, de forma bem crucial, envolve a desmobilização. Que é avisar que o ciclo fechou. Se o projeto não vai continuar, como a equipe se retira de forma ética, garantindo que os líderes da comunidade não tenham esse sentimento de abandono. E isso nos leva direto para a pergunta número 13 daquele quadro de estruturação dos autores. A pergunta é super curta, mas bem pesada. O que faremos esgotados os recursos? Sobre a continuidade das ações. A sustentabilidade disso tudo. E se a gente conectar isso com tudo que a gente conversou hoje, desde o diagnóstico minucioso até a educação como praxis, me surge uma reflexão muito provocativa. E qual seria? Então, o que isso tudo significa? Se a essência da extensão é promover cidadania e autonomia, a gente não quer criar uma comunidade dependente eternamente da boa vontade da universidade. Talvez a verdadeira medida do sucesso de um projeto seja a sua capacidade de se tornar obsoleto, sabe? Nossa, com certeza. Quando os recursos acabam e a equipe vai embora, mas a horta continua sendo cuidada, ou a galera do teatro escreve as próprias peças sozinhos, significa que o diagnóstico foi perfeito e a educação funcionou. O legado de um grande projeto é a emancipação de quem fica. É deixar eles caminharem com as próprias pernas. Perfeito. E para não perder os nossos próximos episódios, aproveitem para se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações sempre que sair um conteúdo novo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.